Com um pouquinho de atraso, voltamos com o Giro da Semana, um pouquinho diferente, um pouquinho especial dessa vez, porque a gente, obviamente, sempre adapta para conseguir trazer esse conteúdo para vocês, direto aqui de Indaiatuba, cidade, não sei exatamente qual que é o título da cidade, mas direto de Indaiatuba, mais um Giro da Semana. Então vamos para as notícias. Holy shit! Saudações mais uma vez, eu sou o PDS e esse é o Giro da Semana trazendo as notícias que abalaram essas duas últimas semanas em relação ao Dota 2. Primeira notícia que todo mundo já sabia, já foi confirmado há muito tempo, o Iha, sim, ele foi confirmado na equipe da PEN e é o quinto jogador fazendo essa posição do solo meio da equipe e por enquanto eles têm conseguido bons resultados. Eles que participaram de duas qualificatórias chegaram na final da Super Major, infelizmente acabaram caindo para a equipe peruana da Infamous, que também tem um dotinha já fino há muito tempo, mas conseguiram passar na Major da ESL One Birmingham, que vai acontecer lá na Inglaterra. Outro torneio que eles estão jogando exatamente nesse momento é a Epicenter, então lá na Rússia, e vocês podem acompanhar toda a transmissão em português pelo canal da Beyond the Summit Português. Então fiquem ligados porque os jogos estão começando por volta das 4 horas da manhã e indo até o comecinho da tarde. Logo na partida da estreia desse torneio, eles enfrentaram a equipe da Virtus Pro, a melhor equipe do mundo, e ainda conseguiram arrancar o jogo número 1 deles numa grande reviravolta. Perderam a série de 2-1, mas já mostra que realmente com um pouco mais de treino essa equipe tem um potencial muito grande e esse jogador, o Iha, com certeza vem para agregar um valor bem grande aí para o restante dos brasileiros. Ainda falando de cenário nacional, nós temos a triste notícia da saída do Bardo da equipe da SG, ele que fazia a posição de suporte 5 e também capitão da equipe, infelizmente por problemas pessoais, né, ditos pelo próprio jogador nas suas mídias sociais, ele resolveu dar um tempinho no Dota para conseguir focar um pouco na sua vida. E isso é muito comum nas diferentes profissões e principalmente os jogadores relacionados a esportes, porque é muito difícil você conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Então tudo que eu desejo para ele é que consiga resolver todos os assuntos, porque ele é um dos melhores jogadores que a gente tem no cenário nacional e com certeza vai fazer muita falta para a equipe, então que resolva tudo e volte com força total aí para continuar mostrando o seu dotinha e essa capacidade de draft dele que também era bem aprimorada, muito boa. E agora, para finalizar o Giro da Semana, vamos entrar no assunto que é o patch 7.14 que chegou nessa última quinta-feira e trouxe grandes mudanças que pode acabar afetando bastante o cenário competitivo. Vou deixar no link na descrição aqui do vídeo para vocês a lista completa de todas as mudanças que vieram e aqui eu vou passar pelas mudanças que considero ser as mais importantes e que realmente podem impactar no competitivo. A primeira delas, talvez a gente não veja a mudança logo de cara, mas agora todos os heróis do Dota estão disponíveis no modo de capitães. Então Tekkz era o único herói que ainda não estava disponível e ele entrou sem mudança nenhuma. O problema que todo mundo fala do Tekkz, obviamente, é um herói que muda toda a dinâmica da partida, então muda da sua equipe e também muda da equipe adversária. Então, enquanto uma equipe ainda não aprender a utilizar de uma maneira um pouquinho diferente, como foi por volta do TI5, para quem lembra dessa época, então não é um herói que deve aparecer tão cedo no competitivo, a não ser em uma ou outra partida ainda um pouco mais tranquila e que as equipes queiram utilizar como um teste realmente. Outra mudança é que a primeira onda de criaturas que nasce agora não podem ser atraídas pelas rotas laterais. Então aquele trabalho que o offlane, às vezes junto com o suporte 4 fazia de conseguir atrair as criaturas e quebrar o equilíbrio das lanes, a primeira onda de criaturas não é mais possível fazer isso. Então eles ainda podem trabalhar e tentar atrair a segunda onda de criaturas, mas isso muda um pouquinho a dinâmica e talvez dê aquela vantagem que o Ice Frog estava querendo pro HC, né, que tá farmando na rota recuada, um pouquinho mais tranquilo e às vezes perdia essa capacidade de ganhar experiência e dificultava um pouco. Então o que uns ainda chamam de rota suicida ou a rota difícil, ou conhecida como a offlane, tá ficando cada vez mais difícil e agora cabe às equipes conseguirem se adaptar a essa grande mudança. Também tivemos diversas mudanças em relação aos itens, começando pela bota de fase. Agora quando ela tá ativa, ela dura mais meio segundo e dá aquele turn rate
a velocidade de girar em cima do próprio eixo do herói máxima para qualquer um. Isso daí ainda pode ser removido com qualquer habilidade que reduza a velocidade de movimento, mas fica muito interessante para alguns heróis, por exemplo, como Jakiro ou principalmente como Cord, Mirana ou Wind Ranger. Então elas podem se movimentar muito mais rápido no meio da batalha e isso, quem sabe, até cresça a popularidade de algum desses heróis. Falando especificamente de Mirana e Wind, também tiveram mudanças nesses heróis, mas a Mael, que é um item muito feito por esses dois heróis, também teve uma mudança, onde agora leva uma lança na sua composição, e isso faz com que os ataques, na hora que proquem, né, na hora que pega aquele raio, não consegue mais esquivar disso. Além do fato de que aumentaram o dano de 120 para 170 de dano mágico da Mael, então fica um item muito mais interessante também para heróis que já construíam ele. Falando em esquiva, agora a esmagadora de crânio e também a abissal não tem mais aquele, no momento que pegou o esmagamento, o cara não tem como esquivar. Não, agora ele pode esquivar sim, então heróis que tenham esse tipo de habilidade embutida ou heróis que construam pelo menos um brasão ou uma borboleta ainda podem conseguir esquivar desse esmagamento na cabeça. Então um pequeno nerfzinho em cima da esmagadora de crânio. Outro item que também foi afetado foi a MKB. Agora é um item que dá 52 de dano, pois leva uma lâmina demoníaca na composição, então fica muito mais interessante para heróis que já tinham uma boa velocidade de ataque e tinham que fazer aquele item só para counterar uma borboleta ou algo do tipo e não acrescentava nada de dano. Então acaba abrindo um leque maior de opções para esse item e quem sabe não fique simplesmente como um counter de borboleta, mas um item viável caso você queira um pouquinho mais de dano em cima do herói adversário. E olha, em relação a heróis nós tivemos muitas mudanças, nós tivemos alguns nerfs e alguns buffs muito importantes, mas eu vou deixar aqui para vocês o que eu acredito que realmente vai influenciar nesse antigo meta que a gente estava. Nerfs pesadíssimos em cima do Terrorblade, então afetando a regeneração base dele, também como funciona o reflexo e o HP limiar do Sulcar. Logo no primeiro dia de Epicenter já vimos uma diminuição da importância na velocidade de escolha do Terrorblade. Agora, se vai ser suficiente para tirar ele do meta ou não, cabe às equipes aí realmente verem a importância e como vão utilizar principalmente a metamorfose em poder de push, em poder de teamfight, mas isso pode dar espaço para outros heróis, outros carries aparecerem e talvez o Terrorblade tenha um pouquinho mais de counter. Nós ainda tivemos nerfs em cima do Omni mais uma vez e o nerf também em cima de um dos suportes mais escolhidos no meta, que foi o Witch Doctor. Então agora o amaldiçoar dele, ou você acertou a habilidade e conseguiu um bom uso dela, ou vai ter que esperar um grande tempo de recarga para gastar mais uma vez. Tivemos alguns buffs como o Treant Protector, Lycan, Venomancer. Então será que isso daí significa que a equipe da Liquid agora está de volta? Porque são alguns heróis que eles já estavam utilizando muito bem, assim como a equipe também da LGD. É claro que esses foram alguns dos heróis, nós tivemos muitos outros buffs, mas um herói em específico que eu gostaria de discutir com vocês é o Io. Já tínhamos algumas equipes que utilizavam muito bem esse herói e ele passou por uma grande mudança, então mudou a conexão, mudou como utiliza também os espíritos dele, que é uma habilidade que acabou ficando um pouquinho dividida, na verdade, na comunidade, principalmente dos jogadores que abusavam e já tinham masterizado essa habilidade nele. Para quem adorava spamar o Io, eles disseram que isso daí diminuiu um pouco a curva de aprendizado do herói e deixou mais fácil para jogadores novos. Então, falando que isso daí reduziu um pouco a possibilidade de você colocar os seus espíritos, poder abusar deles no finalzinho do tempo de recarga, já summonar outros espíritos para fazer a famosa Spirit Bomb em cima de todo mundo, que era um burst de dano mágico absurdo. Mas, sinceramente, na minha opinião, eu acredito que o Dota está sempre mudando. Nós já tivemos reworks em diversos heróis e isso daí vai dos jogadores. Agora, na verdade, a capacidade de adaptar e ver se por acaso o herói mudou um pouco mais de função. Então, ao invés de ser um herói onde tinha um burst mágico muito grande, ele realmente vai ser focado completamente no sustain em cima de algum core seu. Mas também eu não sou muito a favor quando a gente diminui a curva de aprendizado de alguns heróis
heróis, porque não dá aquela sensação de nossa, eu passei muito tempo jogando com esse herói e agora eu sou muito bom na frente dos outros que realmente não jogaram muito. Então fica um pouquinho aí, de novo, na balança entre o tanto de tempo que eu tenho que me dedicar para esse herói e o quanto de recompensa eu vou ter depois disso daí. Mas o que eu posso dizer é que com certeza o Io tá muito mais interessante agora pela conexão passando em cima de BKB, dos espíritos aplicando o retardo de movimento em cima dos outros heróis. Então eu quero ver aí se a equipe da Liquid, a equipe da Evil Geniuses ou qualquer outra que utilizava muito bem o Io, se a gente vai ver esse cara sendo mais bem aproveitado ou também banido, né, por respeito pelas outras equipes. Terminar aqui com uma pergunta: o que vocês acharam desse último patch? Teve alguma mudança aqui que eu não citei, que vocês acreditam que vai ser muito mais impactante no cenário competitivo? E também o que vocês acham desses patches sendo lançados logo antes do torneio? A Valve já mandou um recado falando que se por acaso eles forem fazer um patch que vai começar antes de um torneio, eles vão esperar o torneio terminar para depois mandar essas grandes mudanças, para dar tempo, né, para os times realmente se adaptarem a isso. Mas se por acaso vocês forem contra e falam, não, a mudança tem que vir mesmo e a equipe que tiver mais capacidade de adaptação é a que vai ser beneficiada, deixem aqui nos comentários desse vídeo ou também na nossa fanpage para a gente criar uma discussão saudável. Mais uma vez, muitíssimo obrigado para vocês que chegaram até aqui no final do vídeo, ainda não se inscreveram no canal, então é só apertar o botãozinho de se inscrever, também curtir e compartilhar o vídeo se vocês gostaram, para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês e quem sabe toda semana a gente consegue trazer o giro para vocês. Então vamos dizer adeus aqui para bela Indaiatuba, nos vemos na semana que vem, no próximo Giro da Semana. Abraço!